Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, meus queridos, mais uma vez estamos aqui reunidos para falarmos da Santíssima Palavra de Deus. O texto oficial é: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Queridos, durante as primeiras horas da crucificação, Jesus se preocupou com as necessidades de outras pessoas. Você veja bem que coisa, né? Se preocupou com a necessidade de outras pessoas. Meu Deus do céu, pregado na cruz do Calvário, e o coração dele cheio de preocupação pelos que sofrem, por aqueles que irão ficar só, tá? Então, neste momento de angústia, o Senhor Jesus Cristo, ele pensando nessas pessoas, orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, na cruz do Calvário, Jesus continuava seu ministério de perdoar, seu ministério de perdão, certo? Agora, meus queridos, para provar mais a eficácia deste amor glorioso de Cristo, um ladrão na cruz do Calvário disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É muito amor, é muito amor, é muito amor. Queridos, agora vocês vejam bem. Este amor de Jesus estava sendo estendido para todos aqueles que desejassem a salvação, o seu perdão. Só que tinha alguém que não abria a boca, que estava ali ao pé da cruz. Era Maria, a mãe de Jesus. Alguém dizia: Jesus amou mais as pessoas estranhas, mas a mãe dele, nós não vemos nada de amor dele voltado para a mamãe. Aí é que está o engano, irmãos. Naquele momento de aflição, Jesus, conhecendo a lei mosaica, conhecendo a tradição deles, quer dizer, quem provia o alimento para dentro da casa de Maria era Jesus. Ele morrendo, ela ficaria, como diz nossa linguagem, no mundo da lua, certo? Então, Jesus virou para ela e disse: mulher, eis aí o teu filho, falando de São João. Aí virou para João dizendo: João, eis aí a tua mãe. Isso aí Jesus estava transferindo o ministério de cuidado da sua mamãe para São João, tá? Seu primo de Jesus, certo? E nessa aflição Jesus cuidou de todos os pequenos detalhes que nós muitas vezes não conseguimos de jeito nenhum, meus irmãos, perceber. Neste momento que ele disse: eis aí o teu filho, tudo isso aconteceu antes do meio-dia. Quando bateu o meio-dia, que Jesus também já tinha dito para João: eis aí a tua mãe. Irmãos queridos do céu, de repente a luz do sol desapareceu e grossas camadas de escuridão tomou a terra. O universo que pelo próprio Jesus foi construído, irmão dos céus, entrou em balanços muito feio, que falam-se convulsões, né? A terra começou a tremer, começou a sacudir, apareceu um terrível terremoto, né? Sabe por quê?
Porque a base do mundo, a fortaleza do mundo estava morrendo na cruz do Calvário naquele momento. Muitos seres humanos não sentiram isso, mas as aves sentiram, os pássaros em geral, a natureza em geral sentiu o impacto da morte de Jesus. O sol, a lua, as estrelas, o céu e a terra, todos sentiram. Certo, meus irmãos? Entre o meio-dia e até as 3 da tarde, profundo silêncio tomou posse da terra. E mais uma vez eu repito, e terrível, grossa escuridão tomou conta ali do Monte Calvário, Jerusalém e assim por diante. Tá? Olha, irmãos, a multidão que estava ali em volta berrando, gritando, zombando de Jesus, zombando dos outros presos. A Bíblia relata que eles ficaram em profundo silêncio. O soldado que estava nos pés da cruz, disputando as vestes de Jesus, com dados, que é aquele joguinho, né? Joga pra lá, eu fiz 8, mas eu fiz 10, então é minha isso aqui, né? A capa de Jesus, as suas vestes, naquele momento pararam assustados. Até mesmo os fariseus e sacerdotes se encheram de um pavor inexplicável diante dessa situação tão precária, meus irmãos. Vejam bem, quando se manifesta na terra uma simples tempestade ou grande tempestade, todo mundo fica apavorado. E lá no céu, isto é, e lá em Jerusalém, você imagina, em cima do Monte do Calvário, o céu limpo, sol quente, escaldante, de repente escurece tudo e dá um terremoto, aquela coisa. Meu Deus do céu, os homens tremeram, os homens se abalaram, os homens ficaram angustiados naquela hora, porque o momento era assustador, o que estava acontecendo ali, né? Vejam bem, neste momento Jesus clamou em alta voz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Em tua mão entrego o meu espírito. Sabe como é que foi isso aí? Foi assim, depois de 3 horas. Era às 3 horas da tarde. Jesus foi pregado ali na cruz do Calvário. A faixa aí de meio-dia. Que sofrimento, hein? Aguentou até às 3 da tarde. E o pior que, segundo os historiadores, não, a Bíblia diz que no momento que Jesus gritou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, a Bíblia diz que foi em um alto brado, quer dizer, em alta voz, foram gritos: Pai, em tuas mãos, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Segundo os médicos, segundo os cientistas, dizem que 40 minutos, uma pessoa pregada na cruz do Calvário, sem água, sem alimento, em momento de agonia como Jesus estava, a voz dele não seria mais forte. A voz dele, do crucificado, seria só um sussurro baixinho e tremendo de dores horríveis. E Jesus soltou um alto brado. Quer dizer, não há sofrimento, não há dor que possa tirar a oportunidade de uma pessoa que clama por perdão, que Jesus não responde em alta voz, dizendo: sim, eu te aceito, eu te perdoo. Entendeu? Agora, veja bem, meus queridos, veja bem, para terminar, o Senhor Jesus Cristo, que disse assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu o queres. Ali na cruz do Calvário, Jesus consumou a vontade do Pai nele, no corpo dele, nas dores dele. Só que aí, meus irmãos,
nós ouvimos mais na frente um pouquinho, até os torturadores de Jesus, os fariseus, zombando ao pé da cruz quando Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Tá, aqui vem mais uma pergunta. Mas Jesus não vivia chamando Deus de meu Pai? Por que que nesta hora, na cruz do Calvário, ele não chamou Jesus mais de meu Pai, mas chamou de meu Deus, por que me desamparaste? Tá? Vamos entender isso aqui, irmãos. Olha o que Jesus enfrentou por nós. Vocês estão lembrados que lá no Velho Testamento, no livro de Números, é que me fugiu da mente agora o capítulo, mas o texto eu me lembro bem. No livro de Números. Depois eu vou me lembrar. Mas vocês conhecem a história. Os judeus estavam blasfemando de Moisés, xingando Moisés, falando coisas horríveis sobre Moisés, porque Moisés havia subido no monte e não voltava. E aí a oposição caiu em cima de Moisés, né? E pressionaram Arão, o irmão de Moisés. Foi uma pressão tremenda em cima de Arão. Falou: ó, você pode parar de ilusão que o seu irmão Moisés desapareceu. 40 dias fora daqui. Então é o seguinte, você vai pegar nosso ouro, nossos pendentes, toda sorte de ouro, anéis, corrente de nossas mulheres, você vai derreter isso e transformar, fazer um Deus para nós, que seja um bezerro, que boi, bezerro quer dizer carrega nossas cargas. Você faça esse Deus aí para nós, porque Moisés não volta mais não. E a pressão foi grande, que Arão cedeu. Fez um bezerrão, fez um santão lá. Um bezerrão lá de ouro. Quando eles estavam ali fazendo aquela maior festa do mundo, nos pés daquele santão de ouro lá, aquela coisona, Deus lá do monte já avisou Moisés. Assim, encontrei aqui, irmãos, é número 21, versículo 8. Número 21, versículo 8. Deus falou: Moisés, desça lá embaixo, porque o teu povo já estão todos desviados. Fizeram um Deus de ouro lá, e estão adorando esse Deus, fazendo uma festa tremenda para esse Deus. Aí Moisés falou: não, meu Senhor, não é meu povo não, é o povo do Senhor, é teu povo. Deus falou: não, Moisés, é teu povo. Não, Senhor, é povo do Senhor. Bom, vai lá, desça lá e resolve aquilo lá. Aí Moisés desceu. Moisés desceu e falou: mas quando eles viram Moisés chegando, começaram a tremer, aquela coisa toda. Peraí, para terminar mais rápido, já vamos resumir. Olha só. Moisés falou: o que houve aqui, Arão? Aí Arão contou a história para Moisés. Moisés falou: mas que absurdo. Aí Deus, vamos resumindo, Deus soltou uma serpente no meio desse povo, irmãos. E essa serpente foram mordendo esse povo. E matando. Aí Moisés falou: Senhor, o Senhor vai acabar com esse povo? Senhor, são quase 2 milhões de pessoas e as serpentes estão atacando todo mundo. Aí Deus falou: tá bom. Faça uma serpente de bronze, não é de ouro não. Faça uma serpente de bronze, coloca na ponta de uma vara e enterra ali na frente, ali naquele monte, e toda aquela pessoa que olhar para aquela serpente ficará curado. Mas foi na hora, Moisés já derreteu ali uns bronze, fez a serpente e colocou lá e falou: olha aqui, ó rebeldes, todos vocês que pecaram contra Deus e adoraram outros deuses, olhando para aquela serpente lá,
fica curado da picada dessa serpente venenosíssima. A sorte de vocês é que elas não matam na hora, leva alguns minutos. Aí os parentes vinham arrastando seus amigos, seus irmãos, seus parentes e faziam ele olhar para a serpente. Você está vendo? Ah, eu estou. Aí ia fortalecendo, se levantava e andava. Agora é dura essa comparação, irmãos, mas é a Bíblia que diz. Tá? A Bíblia diz isso aqui também. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, ao receber o pecado da humanidade em seu corpo, em sua vida, ao receber o pecado da humanidade, foi igual àquela serpente. Jesus se tornou tão indigno, tão imundo, vamos dizer assim, tão cheio de pecados da humanidade, que aos olhos de Deus era comparado àquela serpente de Moisés. Então todo aquele que olhar para o Senhor Jesus Cristo pedindo perdão dos seus pecados por causa da sua morte lá na cruz, é perdoado o seu pecado também. Só que a serpente acabou-se, né? A serpente acabou-se. E Jesus Cristo não, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Então o poder de Jesus é milhões e milhões e milhões e milhões de vezes do que a força daquela serpente para curar a doença do povo. Amém? Então, meus queridos, nós temos um Deus, essa história está em Números, viu? 21. Nós temos um Deus que é riquíssimo em amor, que é riquíssimo em perdão, tá? Riquíssimo em poder para curar enfermidades, para libertar-nos de toda a moléstia e de todos os males, meus irmãos, tá bom? Então foi por este motivo que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todo o pecado da humanidade caiu no corpo de Jesus, e naquele momento Jesus era tão pecador como qualquer um de nós. E Deus desamparou Jesus por alguns minutos, mas Jesus clamou pelo perdão e no momento Deus voltou para Jesus novamente e graças a Deus está aí a obra de Jesus, redentora, salvadora e libertadora. Amém? Oremos então neste momento e vamos receber a vitória no nome de Jesus Cristo. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o povão em pecado no deserto, Senhor, olhou para a serpente de bronze e suas doenças foram curadas. E nós, neste mundo cheio de doença, cheio de pecado, cheio de iniquidades também, Senhor, olhamos para Jesus Cristo que foi desamparado da cruz, naquele momento de pecados horrendos da nossa parte, que o Senhor o desamparou, meu Pai. Naquele momento Jesus clamou a Ti como somente Deus, e agora em diante o Senhor está realmente com Jesus ao teu lado, nesta hora santa de oração, meu Deus. Sara os enfermos, perdoa aqueles que clamam por perdões. Senhor, meu Pai, dá libertação a este lar que está sendo oprimido pelas drogas, pelos espíritos maléficos e infernais das trevas. Meu Senhor, nós clamamos a vitória para este ouvinte, para este lar, no nome de Jesus Cristo, nosso eterno e adorado Salvador. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?